Caros cruzados e cruzadas, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site católico247.com. Esta é a segunda aula do nosso curso Fundamentos do Sedevacantismo. É um prazer estar aqui novamente. E hoje então nós vamos falar da primeira parte do nosso argumento sobre a primeira via apresentada por John Dee no artigo A Crise Impossível. Esta primeira via, como nós vimos, ela vai demonstrar, certo, através de altíssimas autoridades da Igreja, certo, dos mais sãos argumentos que nós temos por parte da hierarquia eclesiástica, certo, em favor do que está aqui resumido, certo, como a união entre o magistério eclesiástico e o magistério ordinário universal, que é igual à Igreja Católica. A Igreja Católica é essa instituição fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a esposa de Jesus Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo, e ela é guiada pelo Espírito Santo tanto quanto ela ensina de uma forma extraordinária, de uma forma solene, quanto quando ela ensina através dos seus atos cotidianos, seja os ensinamentos ordinários, seja por meio de suas obras. Então a igreja, ela ensina, assim como um pai de família também. Certo? O pai de família, ele não é pai de família, ele não tem autoridade somente quando ele é obrigado, né, a tomar uma medida drástica, convocar todos os filhos e falar para eles, corrigi-los, exortá-los, né? Enfim, não é assim que funciona. O pai, ele tem autoridade em todo momento, certo? E isso que constitui a paternidade. A maternidade da igreja, certo, sobre todos os fiéis, ela também é constituída desses atos ordinários. E nós podemos confiar, certo? E toda essa argumentação, na verdade, é isso que vai demonstrar. Nós podemos confiar na igreja, nós podemos ter certeza que a igreja jamais ela vai levar os fiéis a pecar contra a fé ou contra a moral, a cometer impiedade ou imoralidade. Então nós podemos ter segurança, certo? Então isso é o que nós afirmamos. Agora vamos provar isso então com os fatos. Mas antes de mais nada, convém tomar conhecimento da objeção que normalmente se faz a essa nossa tese. Normalmente, tanto pessoas ligadas à Igreja Conciliar e de um viés mais conservador, como os seguidores do Padre Paulo Ricardo, quanto aquelas pessoas que não estão alinhadas com a Igreja Conciliar, que são os tradicionalistas convencionais, seja da Fraternidade São Pio X, seja da Resistência, eles costumam dizer que, calma aí, isso é um exagero. Na verdade, existem limites da infalibilidade do magistério da Igreja. Eles vão então dizer assim, vocês estão exagerando? Na verdade, só há infalibilidade quando se fala em ex-cátedra. Certo? Toda pessoa, todo católico tradicional já ouviu essa história alguma vez, né? E a verdade é que não é bem assim, certo? Mas como é que esse tipo de ensinamento foi tão difundido entre nós, que nós já o aceitamos assim de imediato? Não, o Papa ele somente é infalível, a Igreja somente é infalível, caso ex-cátedra solenemente, certo? E não no caso ordinário, como se não existisse o magistério ordinário universal da Igreja. Como é que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso por razões históricas, certo? Simplesmente por razões históricas, porque antes do Vaticano II não havia esse problema do magistério ordinário universal. Certo? Havia sim, poderia dizer que havia de fato, certo, em círculos modernistas como uma tendência, certo, para reduzir a extensão do poder do Santo Padre. Isso de fato existia, certo? Lá na década de 40 já era muito forte e tudo mais, né? O próprio Dee, ele menciona isso. Porém, isso se tornou assim disseminado entre os tradicionalistas pelo fato de a maioria dos fiéis engajados, que vieram a formar o movimento tradicional da igreja, estava realmente com problemas em aceitar a missa nova, certo? Era evidente que ela levava à irreverência, é evidente que ela continha heresias,
Então, não conseguiam realmente admitir, certo, a missa nova e queriam continuar celebrando, assistindo à missa católica de sempre. E por outro lado, como é natural, no começo de algo assim tão surpreendente como foi o Vaticano II, eles não se sentiam dispostos a questionar o papado, isso nem se passava pela cabeça. Podiam passar várias hipóteses, o Papa estava sendo manipulado, as forças liberais estavam distorcendo o que o Papa dizia, o Papa está louco, enfim, se cogitava todo tipo de coisa. Também as informações naquela época, antes da internet, antes da década de 90, certo? Elas corriam muito mais devagar, certo? Então era algo muito mais difícil também a troca de informações entre os católicos. Algo que é de conhecimento nosso é que, por exemplo, com ex-apostolatus officium, até a década de 80 era muito pouco conhecida nos círculos tradicionais da igreja, certo? Então, havia esse problema. A maioria dos católicos estavam realmente dispostos a não aceitar essa missa nova, que era muito escancarado o modernismo dela, certo? Mas eles não estavam dispostos a questionar o papado. E por isso, então, como é que eles vão justificar, se eles são católicos, a desobediência ao Papa? E eles começaram a limitar, a criar esse hábito, que é costumeiro na tradição até hoje, de dizer, não, o Papa só é infalível em certas circunstâncias muito especiais e bem raramente, até quando a gente acha, isso a gente lê no livro, nos livros da fraternidade, quando a gente acha às vezes que foi algo infalível, como no caso da posição de João Paulo II sobre as ordenações sacerdotais de mulheres, não foi infalível realmente, certo? Então, assim, não foi infalível, mesmo ele tendo dito, usado a autoridade dele, mesmo no catecismo, quando ele fala também, confirma o catecismo, contém certamente heresias. Então, ainda assim, não, isso não é infalível, ele só está dizendo aquilo, mas não vale como pronunciamento infalível, não tem as notas de infalibilidade. Porém, nós vamos mostrar que não é bem assim, certo? E nós vamos refutar isso em dois momentos, certo? Então, a primeira forma de refutar esse tipo de argumento é bastante simples, certo? Que a realidade é assim, todo tradicionalista acredita e tem máxima confiança no magistério pré-Vaticano II, pré-João 23. Todos têm plena confiança. Aí quando começa a falar de João 23 para frente, aí a gente já fica com o pé atrás, mesmo que tenha falado algo que faça sentido. Mesmo que tenha dito algo católico, assim, a gente já olha com desconfiança, certo? Então, a realidade é essa, isso é a verdade sobre a nossa atitude perante a Igreja Conciliar. Não há confiança na Igreja Conciliar. E há total confiança na Igreja Católica, Igreja Católica, da Igreja pré-conciliar, por assim dizer, certo? E eles dizem, é por causa da infalibilidade, blá, 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 blá. Mas não é isso, certo? Porque existem documentos da Igreja pré-conciliar que não tem, ou que tem um peso equivalente aos pronunciamentos da Igreja Conciliar e ao qual são dados mais peso por serem pré-conciliares, certo? E isto é absurdo. Então, falta coerência interna. Você pega a Immortalium Animus do Pio XII e diz, olha aqui, o ecumenismo sendo condenado pela Igreja, sendo proibido, e no entanto existem encíclicas de João Paulo II que você pode tirar ali e ele está elogiando o ecumenismo, está encorajando o ecumenismo por toda a Igreja, está elogiando as outras religiões, elogiando todo o máximo espírito de Vaticano II. Correto? Então, é uma incoerência interna já aí. Quer dizer, você percebe que a fidelidade deles é a Igreja Católica, muito bem, mas quando eles dizem, não, mas o magistério conciliar é o mesmo magistério da Igreja Católica, certo? Aí não aplica, eles não tratam isso realmente, certo? Eles explicam de um jeito, mas se comportam de um jeito completamente diferente. E outra forma de refutar esse argumento
é simplesmente mostrando que ele não tem fundamento, certo? Porque as mais altas autoridades da Igreja Católica provam o contrário. Certo? Elas provam que, de fato, o magistério ordinário universal ele pode ensinar dogmaticamente. E mesmo que não comunique dogmas, que apenas comunique ordens, certo? Deve-se aceitar o magistério ordinário universal da Igreja Católica. Então, nós primeiro vamos aqui, ó, Pio XII. Pio XII refuta já essa atitude internamente incoerente da Fraternidade de São Pio X e da Resistência. Ele refuta. Você leia, eu não faço questão de citar diretamente, porque eu gosto que você vá até o documento, certo? Vá, consulte, confira e confirme. Número 20 da Humani Generis. Veja, lá ele está dizendo com todas as letras que nós devemos aceitar as encíclicas, certo? Ainda que não seja uma encíclica dogmática ou que não contenha nada de dogmático, nós devemos dar o assentimento à encíclica, porque é um ensinamento que vem da igreja. É algo que vem da igreja. E a igreja é nada mais nada menos do que a coluna e o fundamento da verdade. Ela recebeu a missão divina de ensinar o evangelho, de promover a verdade e protegê-la contra os erros. Então, devemos ter máxima confiança na igreja. Quando emitida uma encíclica, quando uma congregação romana, como, por exemplo, o Santo Ofício, emite um parecer sobre uma doutrina, parecer sobre um livro, sobre qualquer coisa, nós devemos acatar, ainda que não esteja sob a nota de infalibilidade. Então, é precisamente isso que Pio XII está dizendo. Confira, eu faço questão, por favor, vá até lá e veja. Certo? Esse tipo de atitude aqui, usar mortalium animus e ignorar as encíclicas conciliares e dizer que você realmente acredita no magistério da igreja, é um ato de incoerência profunda e irracional. Não tem cabimento. Se você aceita então o magistério pré-conciliar, certo? Então você vai ser obrigado, por uma questão de coerência, a aceitar aquilo que você chama de magistério pós-conciliar ou conciliar, certo? Então, esse que é o problema, certo? Não dá para fazer isso, mas aqui para fins do nosso argumento, a gente sabe que a gente é obrigado, se é a Igreja Católica, nós devemos aceitar as encíclicas. Aqui na Tuas Limbenter, é uma epístola que Pio IX escreveu para um cardeal de Munique, certo? Se diz a mesma coisa. Só que se diz até mais, se diz assim, você deve também, os teólogos e escritores católicos devem seguir não só o que está definido, o que é dogmático, mas também o que é promulgado pelas congregações romanas. Fundamental isso. Esses órgãos da igreja, eles estão lá justamente para promover a verdade e proteger a verdade contra os erros propalados pelos hereges. Certo? Então, é fundamental a gente ter essa atitude de docilidade com relação ao magistério da igreja. Não importa a nota, certo? Não importa a nota. Agora vamos prosseguir aqui com uma outra autoridade, certo? Muito importante, que é Cardeal Franzelin, De Divina Scriptura e Tradizione, um livro publicado em 1870 e que é citado por um autor que o Deli menciona, que é o autor de língua inglesa. Então, para ele era mais conveniente ser um autor de língua inglesa, mas esse autor, ele simplesmente segue, certo? Cardeal Franzelin, que diz simplesmente isto, diz que o assentimento que se dá ao magistério da igreja não é um assentimento de fé, porque aquilo que ele está dizendo é infalível, mas simplesmente que é um assentimento em virtude da missão que foi confiada à igreja pelo próprio Deus. Então a igreja foi dada a missão de ensinar. E a nós, fiéis, a missão de acatar com docilidade o que a igreja ensinou. Então esse é o grande motivo. Então nós sabemos que, ainda que não seja infalível o magistério, o ato magisterial,
certo? Nós devemos acatar porque é certo que, vindo da igreja, esposa de Cristo, que é guiada pelo mesmo Espírito de Cristo, Espírito Santo, certo? Não haverá como isto ser um dano à fé ou à moral. De maneira alguma isso pode conduzir à impiedade ou imoralidade. Jamais. Então, isto é certo e por isso nós temos plena confiança. Não é necessário questionar, não é necessário ficar com o pé atrás em relação à igreja. Certo? Nós podemos confiar sim. Então, esta é uma grande autoridade, certo? É um texto autoritativo de um teólogo aprovado pela igreja e que afirma justamente isso, que na verdade não é nada de surpresa, certo? Essa é simplesmente uma atitude católica sendo explicada por um teólogo. Não tem nada de novidade nisso aqui, mas é simplesmente a tradição que nós recebemos. E também nós temos aqui uma obra de muito peso do padre Cartechini, um jesuíta, que escreveu em 1951 esta obra chamada De Valore Notarum Theologicarum. E nesta obra, então, que aliás é uma obra que foi feita para ser usada pelas congregações romanas para avaliar a ortodoxia ou heterodoxia das doutrinas. Então, pensa, é uma obra de bastante peso, certo? Então, nesta obra aqui, ele explica que o magistério ordinário universal pode realmente, certo, comunicar dogmas. Então, não é necessário o magistério extraordinário, mas o simples magistério ordinário universal da igreja pode comunicar dogmas aos fiéis, e não só pode, ele realmente faz. E o padre Cartechini, ele cita realmente, lista várias doutrinas que são comunicadas a gente pelo magistério ordinário universal, certo? E essas doutrinas são comunicadas de 3 formas diferentes, os 3 modos do magistério ordinário universal, que nós trouxemos para cá para fins de clareza, certo? Então aqui nós temos o magistério ordinário universal, MOU, para simplificação, né? Nas doutrinas que são ensinadas pelo Papa e pelo Bispo, universalmente, sem se servir de definições, certo? Que as definições é uma das características do magistério extraordinário, certo? E simplesmente ensinar as doutrinas, certo? São comumente ensinadas na igreja, sem necessidade de definições solenes, certo? É o que caracteriza, certo? Uma doutrina infalível do magistério ordinário. E aqui, para ela ser infalível, claro, ela tem que ser universal, então isso aqui é importante, certo? Ela é uma doutrina universalmente aceita, sem objeções, num certo período de tempo, certo? Que, na verdade, é constante, né? Mas se chegar algum momento que o magistério extraordinário vê a necessidade de promulgá-la, é porque já era aceita pelo magistério ordinário universal, certo? Então, o que acontece aqui, por exemplo, aqui a gente pode citar um exemplo, aliás, né? A questão do batismo de desejo, por exemplo, uma doutrina que sempre foi ensinada, que está no Catecismo de Trento, né? E foi aceita por toda a igreja, e, portanto, é certamente uma doutrina que nós devemos dar assentimento, uma doutrina infalível, um dogma da igreja, certo? Então, esse é um caso de MOU aplicado às doutrinas, uma doutrina de definição, certo? Mas que certamente é ensinada por toda a igreja. Outra forma da igreja ensinar é pelas suas ações. Então, assim como Cristo ensinava também, tanto por palavras quanto por suas obras, suas ações, então, da mesma forma a igreja também, ela nos instrui mediante suas ações. Principalmente na liturgia e nas leis que promulga. Então, aqui é muito importante, porque é certo, é verdade de fé católica, de que nas suas práticas, nas suas leis, a igreja jamais pode ensinar uma coisa que não é santa, uma coisa que não é verdade, certo? Não pode ensinar heresia. Então, nós estamos seguros de que a liturgia da Santa Igreja, o Código de Direito Canônico da Santa Igreja, está isento de erros nocivos à fé e à moral. Você segura. Então não pode conter qualquer coisa, porque simplesmente, né, o princípio aqui, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei
da fé. A igreja, no seu culto a Deus, agrada a Deus tudo que faz. Ela é o que nesse mundo, certo? Aplaca a ira divina. A igreja é sumamente agradável a Deus quando ela o louva, quando ela o reverencia na liturgia. E ela se comunica com Deus na liturgia da maneira mais própria que se pode comunicar. Então, ela se comunica como realmente a esposa de Cristo. E não pode haver, portanto, na liturgia da Santa Igreja, heresias e imoralidades. Isso é impossível. Porque nesse ponto, realmente, ali está agindo o Espírito Santo na Santa Igreja. Ela está sendo conduzida por Deus, de modo que ela consiga louvá-lo da maneira mais adequada e própria possível. Não haverá, de maneira alguma, nada contra a regra da fé e a santidade evangélica na Santa Liturgia. Claro que nós sabemos que na liturgia conciliar tudo isso acontece, e muito, certo? E ela realmente é um perigo para a fé de qualquer católico, mas nós não estamos falando de igreja católica, estamos falando de igreja conciliar, que são coisas bem distintas. E agora, uma terceira modalidade é a aprovação tácita da igreja. Olha que interessante, então a igreja ela ensina pelas suas palavras, ela ensina pelas suas obras e também ensina pelo seu silêncio. Interessante, quer dizer, quando a igreja não condena um erro, quando a igreja não repele algo imoral, algo impróprio, certo? Nocivo à verdade revelada, então nós sabemos, não, então isso é sinal de que isso é bom, que isso não é ruim, então nós podemos aceitar que é aceitável, não oferece dano à fé. Então, quando a igreja não se posiciona sobre uma doutrina, certo? Ou uma escola de pensamento, está um certo tempo aí, ou com relação a um padre da igreja, ou com relação a um teólogo, esse silêncio mesmo já denuncia que não é uma ameaça à fé, certo? Não quer dizer necessariamente que tudo que aquele autor escreveu seja infalível, mas quer dizer que não vai ser algo que vai destruir a sua fé, certo? Não vai ser algo nocivo à fé e à santidade evangélica. Então, isso é muito importante, certo? Porque a igreja realmente, ela foi instituída por Jesus Cristo para promover a verdade, e a promoção da verdade, ela implica também você se guardar contra erros, certo? Contra coisas que são estranhas à verdade. Então aí é a grande missão da igreja, certo? De condenar as heresias. Uma missão que na igreja católica sempre existiu, sempre foi exercida, e que na igreja conciliar não existe mais, foi abandonada. A igreja conciliar não tem missão, não é apostólica, certo? É um motivo grande para você saber que já é uma outra coisa e não a igreja católica. Mas isso aqui, meus amigos, o MOU, certo? O Magistério Ordinário Universal da Igreja, exercido nesses 3 níveis aqui, certo? Ele confirma, certo? Com toda certeza que nós devemos ter total confiança na Igreja Católica. Certo? Aqui, a conclusão é esta: a Igreja, como já dizia São Paulo a Timóteo, é coluna e fundamento da verdade. Você não precisa ter escrúpulos se a Igreja ensinante ou docente diz alguma coisa, é Cristo que diz. E nós postamos no nosso site algumas regras de Santo Inácio de Loyola, que são maravilhosas. Na verdade, eu as apresentei como o Código do Católico Militante, mas na verdade ele está nos exercícios espirituais de Santo Inácio, né? Mas eu escolhi esse título justamente porque é tudo que nós precisamos hoje em dia. Essa atitude de confiança verdadeira no magistério autêntico da Igreja Católica. Santo Inácio, nessas suas regras, ele diz assim: que o branco que eu vejo seja preto, se assim o determinar a Igreja hierárquica. A hierarquia da Igreja para Santo Inácio era o próprio Jesus Cristo, era a representação de Jesus Cristo. A esposa não pode ir contra a vontade do esposo. O espírito que guia a esposa
é o que guia o esposo. É com esse espírito de confiança, então, que eu espero que você realmente aceite com toda a docilidade o magistério da Igreja Católica. E, portanto, não venha dizer que nós devemos somente aceitar a Igreja quando ela é infalível. Como se nós só aceitássemos um pai quando ele solenemente fala uma coisa, entende? Nos obriga a crer em alguma coisa. Não deve ser assim. Os atos ordinários do magistério da Igreja devem ser aceitos. Nós temos confiança na Igreja. Nós sabemos que as mais altas autoridades da Igreja Católica, elas afirmam que nós não devemos escolher o que nós devemos acreditar. Nós não devemos confiar num outro magistério, num intermediário, numa sociedade paralela. Não. Nós temos que confiar na hierarquia eclesiástica. Se nós não identificamos essa hierarquia eclesiástica como católica, aí, claro, nós não devemos obedecer. Mas se ela é católica, realmente, nós devemos dar o máximo assentimento, porque é a esposa de Cristo falando até nós, é o próprio Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, nessa primeira parte do nosso argumento, nós sabemos, a Igreja Católica ela é infalível e ela é indefectível. Nós devemos dar total assentimento à Igreja Católica. Porque até mesmo naquilo que não exige o assentimento da fé, exige o assentimento da fé eclesiástica. Aquilo que o cardeal Franzelin chamou de autoritas universalis providentiae ecclesiasticae, a autoridade universal da providência eclesiástica. Nós sabemos que tem o peso ali da esposa de Cristo que está dizendo aqui. Que ainda que não seja algo solene, oficial, com a nota posta ali de infalibilidade, nós sabemos que é algo que jamais vai ser para o nosso dano. Jamais, porque a igreja não foi instituída para isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é possível. Certo? Então, o que nós precisamos ver, então, é se isto que foi visto aqui, certo? Se aplica à igreja conciliar. Quer dizer, se essa igreja conciliar, como fazia, como sempre fez a igreja pré-conciliar, a igreja da época até o tempo de Pio XII, certo? Se esta nova igreja, ela realmente não contém ensinamentos que vão contra a fé e contra a moral da igreja católica. Se ela tem, então é sinal de que ela não é a verdadeira igreja católica. Porque, novamente, as mais altas autoridades da igreja nos afirmam e garantem que a Igreja Católica é uma instituição que nós podemos ter máxima confiança, que vai ensinar a verdade e combater o erro até o fim do mundo. Então, assim termina a nossa segunda aula. Muito obrigado por ter assistido e nos vemos na próxima aula, que vai fechar então a argumentação de John Dalley, onde nós mostraremos então a realidade das obras, certo? Ímpias e imorais da Igreja Conciliar. Até lá!